Já estou aqui no estúdio te apresentar para vocês com o advogado Ian Cavalcante. Tudo bem, Ian? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço. Muito bom. Como é bom a gente poder falar de assuntos que, de uma certa forma, chamam a atenção. Em 2020, acredito, não sei se foi no ano passado, Lorena, em 2021, ou foi 2020, eu tive o prazer de trazer o nosso advogado para que ele pudesse tratar de um assunto que também chamou a atenção. E esse ano a gente vai tratar de um assunto que está em evidência, que é o assunto do Pedro. Então, olha, atenção você que está assistindo o nosso programa, presta atenção no que eu vou te falar. O advogado Ian Cavalcante aceitou o nosso convite para falar sobre alienação parental. Quais são os direitos de pais e filhos quando o assunto é guarda, principalmente guarda compartilhada, né? Porque existe a guarda da mãe, mas existe a responsabilidade de ambos. De repente, eu estou com um problema de saúde, estou com a guarda do meu filho, mas para um bom entendedor, pai e mãe, é filho dos dois. Precisa de justiça para dizer para você que seu filho também está sob o seu comando, que ele precisa do seu amor, da sua atenção, do seu carinho. É filho. Deveria não ser necessário. Mas se for necessário, para isso tem direitos. Né? Tem os direitos, tem os advogados, tem a justiça para determinar o que muitas vezes as pessoas não entendem que é responsabilidade de ambos. E é por isso que a gente traz o quadro de direitos e deveres agora. Doutor, já iniciei te apresentando, antes mesmo de chamar a nossa vinhetinha, mas é porque eu queria dar uma chamada, uma puxada nessa conversa. Mas, Ian Cavalcante, vamos começar falando desse assunto que é tão sério, né? Tão sério, tão importante, que se faz tão necessário para a sociedade. Quantas pessoas imaginam o seguinte: ah, mas ele já é um bom pai, ele já paga a pensão. O que é ser um bom pai? Quando o assunto é cuidar de filhos. Eu digo pais, porque isso serve para o pai, isso serve para a mãe. Uma das coisas que eu acho extremamente sério, como mulher, destacar aqui. As pessoas têm que parar essa situação de dizer é o pai. É o pai e a mãe. A responsabilidade é de ambos. Quando uma mãe realmente quer estar com o filho e cuidar e zelar de um filho, ótimo. Mãe que é mãe, veste a camisa. E pai que é pai também. Mas existem situações que ambos têm que estar cuidando e zelando. E aí vem uma história. Estou aqui com o doutor. Podemos apresentar o doutor, pronto. Estamos aqui com o doutor que sabe bem que tem um zoom aí de um famoso, uma pessoa pública que está dentro de uma casa, num reality, e que me parece que tem guarda compartilhada com a mãe, né? E entrou no BBB. E aí a gente já começa logo falando, né? Na verdade, como é que funciona essa prática? Antes da gente falar do Pedro, mas já chamando a atenção para ele, como é que funciona essa prática? O que se caracteriza de verdade o ato de alienação parental? Certo. Então, vamos delimitar o tema. Sim. A alienação parental primeiro. Mas antes de falar sobre a alienação parental, Vanusa, eu queria falar muito o que você acabou de tocar, a respeito da responsabilidade dos pais. A lei diz que a guarda, ela pode ser unilateral, pode ser compartilhada. Mas a guarda, ela pode ser tanto da mãe quanto do pai. Tudo depende do melhor interesse para a criança. Sim. Então, essa primeira correção que eu queria fazer, porque por vezes, e esse índice ele vem crescendo, o pai tem a guarda unilateral. Sim. Exatamente pelo contexto avaliado por uma equipe multidisciplinar, pelo juiz. O contexto indica que o pai tem melhores condições para o filho. E tem uma outra história também, né? Que desde muitos e muitos anos, de gerações em gerações, a mãe, por ser mãe, obviamente, é a cuidadora, é a quem está ali para cuidar do filho, mas isso não quer dizer que seja exclusivamente desta forma. Eu não estou puxando sardinha aqui para nenhum dos lados. Eu só quero deixar isso claro, porque a justiça ainda tem esse pensamento, você acredita?
Ainda tem esse pensamento arraigado de que a mãe é a melhor genitora, ou o pai, por ter mais dinheiro, pode ser o melhor genitor. E não é isso que... Ambos são importantes para um filho. E depois de 2014, com a lei, e isso deixou bem claro, a guarda compartilhada, ela é lei. E ela é importante. Demais, demais. Até estamos vivendo uma época que a mente tem sido fundamental no dia a dia, mais e mais tem se tocado na questão dos sentimentos, né, da importância de ter o pai e a mãe cuidando de um filho, e você pode cuidar mesmo não estando junto com a esposa ou com o esposo. Aí vamos tocar nessa questão do Pedro, antes de tocar na alienação, para vocês entenderem esse contexto. Pronto. Pode ou não pode o Pedro ter entrado na casa e sofrer sanção? Pode. Pode, né? Mas também pode acontecer, pode não acontecer. Tudo depende do diálogo do pai e da mãe. Por exemplo? Exemplo. Vamos dizer que tem um acordo, ou que tem uma decisão judicial que estabelece a guarda compartilhada. Pedro, ele não está praticando isso. Ele deixou, simplesmente sumiu. O juiz, se a mãe entrar com o processo e apresentar essa condição, o juiz pode rever essa guarda. Ele pode diminuir os direitos do pai. Ele pode tirar a guarda compartilhada e colocar visitas. Ele pode aplicar multas, ele pode aplicar outras medidas para que o pai tenha, como se fosse uma represália por aquela atitude. Porque aqui a gente não está dizendo que é direito de mãe ou direito de pai. Eu vou até corrigir isso. Isso é direito do filho. Sim. É direito total da criança. A guarda compartilhada, e aí esse instituto nasceu para isso, ele veio para quê? Para deixar o filho, mesmo com pais separados, com a presença dos pais no seu dia a dia. Isso. Esse é o interessante. Ele pode estar na casa da mãe ou pode estar na casa do pai, mas ambos sendo pessoas saudáveis para o filho poder dar a qualidade de vida no dia a dia para essa criança. Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente tem pesquisas recentes que 80% dos menores que têm pais separados sofrem alguma alienação, alguma chantagem. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Aí pais entra separados, essa parte, né? Pais separados, guarda compartilhada ou não, mas o menor, ele é utilizado para fazer uma chateação pro pai, coloca no filho aquela história da alienação parental, dizer, olha, seu pai não presta, sua mãe não presta. Que é triste. Triste. Eu particularmente acho triste, até porque o filho, com o passar do tempo, é que vai ver quais são as atitudes da mãe e do pai, porque o tempo de estudo. Certeza. Né? Agora sim, e que eu acho terrível, eu acho que a partir do momento que o casal não deu para viver, a responsabilidade do assunto é relacionada ao homem e à mulher. Sim. Mas eu acho que o filho não tem que participar desse tipo de conversa. A não ser para dar satisfação dos casados que não vão viver mais juntos e tentar explicar da melhor forma possível. Mas, vamos lá. No caso do Pedro, pode também ter acontecido dele ter dado satisfação para a pessoa e a pessoa, por exemplo, dizer que não? Como pode provar ou não que isso aconteceu? Certo. Porque a gente percebe que nessa relação existe uma relação meio que tumultuada, né? Uma situaçãozinha meio que complicada, né? Até porque a gente vê nas redes sociais, né? Chama muita atenção. E às vezes o criar informações sobre aquela pessoa pode não ser real. Sim. Né? Isso também é muito perigoso. Também é muito perigoso. Primeiro que essa relação de guarda compartilhada, ela tem que haver muita conversa. Sim. Você falou no começo do programa a respeito do se conhecer, que o Big Brother é importante para isso, para esse autoconhecimento. Eu acho que na guarda compartilhada, eu acho que o pai primeiro também deveria se conhecer, a mãe deveria se conhecer, saber quais são os limites, saber, por exemplo, quando você está chateado, não liga para a mãe, não liga para o filho, sabe, começar a se entender para começar a criar um ambiente harmônico. Porque esse ambiente harmônico ele vai ser positivo para todo mundo, para o psicológico do pai, o psicológico da mãe e principalmente para o psicológico da criança. Primeira coisa que eu acho que tem que ser feita. Segunda coisa, o pai, eles podem transacionar.
por mensagem, por WhatsApp, por meio de terceiros, por uma conversa informal, por uma ligação de telefone. Como você disse, ali existe uma relação midiática. Naquele momento, ela não poderia ele não estava aberto para liberar informação. Então, como atriz, como mídia, ela poderia, não estou dizendo que aconteceu, porque eu não sei a realidade dos fatos, sim. mas que poderia ser ali um marketing para que dissesse, eu não sei do que está acontecendo, porque ela não poderia falar. Mas se você percebe que a relação ela está começando a ser uma relação mais leve, então eu acredito sim que deva ter tido uma conversa para que ele pudesse ter entrado na casa e não tivesse qualquer problema. Porque seria algo muito, digamos que, irresponsável. Exato. E é irresponsabilidade, porque, volto a dizer, a guarda compartilhada ela não é o direito de pai, ela não é o direito de mãe, ela é o direito do filho, é o direito do menor. Então você imagina o seu filho passar 3 meses sem ver o pai, cadê meu pai? Onde é que está meu pai? Então, a cabeça da criança ela tem que ser preparada. E tem que ser conversada. No caso ali, teria que ser chamado crianças e mãe, dizer, ó, papai vai participar de um reality, a intenção do papai é ganhar um dinheiro como se fosse um trabalho para lhe ajudar. Sim, aconteceu dessa forma. Quem fica responsável relacionado ao dinheiro que tem que ser pago? Porque a gente está falando de guarda compartilhada, mas também envolve pensão. Sim. Quem fica 3 meses dentro de uma casa, obviamente não vai estar produzindo. Vai estar dentro de uma casa não ganhando financeiramente. Isso também é algo sério? Sim, é algo sério, porque guarda compartilhada, a gente nem fala às vezes de pensão. Sim. Por que a gente tenta não falar de pensão? Porque os custos dos menores, teoricamente, são compartilhados entre os pais. Dos dois. Então, pensando dessa forma, se ele vai passar 3 meses, acredito eu que ele deva ter feito aí uma avaliação, um plano para que isso não aconteça. Caso aconteça, ele descumpre o dever de pai e sim é passível de penalização. Mas a mãe ela tem que entrar na justiça para requerer esse direito. Pronto, agora está chamando muita atenção. Inclusive, a gente tem até uma imagem aí que mostra, né? A gente tem uma imagem que mostra esse tipo de informação. As redes sociais costumam, na verdade, trazer informações diversas, né? E isso não chamou a atenção, né? De uma informação de que, no caso, ele estaria dentro... que o filho, que provavelmente a mãe colocaria o filho na despensa, para que o pai também pudesse cuidar. Quer dizer, esse tipo de situações as redes sociais levam adiante, né? E aí acabou chamando a atenção, olha aí o Pedro, acabou chamando a atenção da mídia e também de quem está do lado de fora, porque uma pessoa pública passa a se tornar também referência de informações, de assuntos, de temas, e aí chama atenção. Aí vamos falar agora, então, do que, na verdade, é caracterizado o ato de alienação parental. Então, a alienação parental é quando o genitor, qualquer que seja dele, menospreza, desrespeita, macula a imagem do outro, tão somente com a intenção de denegrir, com a intenção de afastar o menor da convivência do genitor. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Pai e mãe. A mãe não quer deixar mais o filho ver o pai. Se ela disser não, vai estar comprovado que ela está dificultando, etc e tal. Mas via de regra não é assim. Via de regra, o que é que ela vai fazer? Ela começa a falar, seu pai não ama você, seu pai não dá tempo para você, seu pai não gosta de você, tá vendo? Seu pai tem outra família, ele largou a família. Tudo isso, o menor que está em grau de construção, ali do seu psicológico, em fase de amadurecimento, internaliza. Quando internaliza, ele começa a criar uma rejeição do pai. Não, o senhor não gosta de mim, o senhor não quer me ver, o senhor não quer isso, não quer aquilo. Isso é alienação parental. Isso, essa prática de afastar e desrespeitar, eu acho que esse é o melhor termo, desrespeitar a imagem do genitor, do outro genitor. Isso pode acontecer só com os pais? Porque o nome parental pode incluir mais pessoas da família? Pode sim. Pode incluir mais pessoas e eu ainda ia falar um lado positivo da guarda compartilhada, Sim. Que é o caso da Marília Mendonça. Mas no que diz respeito ao resto da família, sim, relação entre parentes. Pai, quando o pai é chamado de alcoólatra, avô é alcoólatra. O tio é alcoólatra. Tudo isso é forma de Tudo isso desrespeitar. influencia de forma negativa também na mente da criança. E afasta não só o avô, o pai, o tio, mas também o próprio genitor.
Tá vendo, ó, a família do seu pai é assim, assim. Presta atenção. Como é difícil, né, muitas vezes. Muito. E no caso, quando a criança é o tempo todo incentivada, você tem que ir para o seu pai é uma pessoa boa. Quando a criança tem esse lado do incentivo e mesmo assim ela não quer estar. Aí existe uma construção. Sim. Como eu disse, é uma relação que tem que ser construída. O pai tem que se entender, a mãe tem que se entender. Entender o que está acontecendo para essa criança não querer estar no convívio. E é isso que é importante. A partir do momento É a que você faz comunicação. essas reflexões, você começa a entender por que meu filho não quer me ver. Alguma coisa está acontecendo. Será se a mãe? E aí o mais fácil é você colocar logo a culpa na mãe. Sim. Ou no pai. Ah, é porque o pai está fazendo isso, porque a mãe está fazendo aquilo. E às vezes a culpa pode ser nossa. Então, essa reflexão do que nós estamos fazendo, no efeito que nós geramos ao menor... Não é o culpado, Não. mas é a solução dessa culpa. Exatamente, porque se nós formos achar culpados, só o que vai ter. Muito interessante. Ainda falando dessa guarda compartilhada, o que pode levar de problema quando o assunto é justiça? Ah, pode levar de problema em inúmeras situações, porque a gente está falando de direito de menor. A gente volta a dizer, não está falando de direito de pai nem direito de mãe. Então, nós temos casos, por exemplo, na Bahia recentemente, que um pai, o filho caiu de um prédio, o pai tinha guarda compartilhada. Já está sendo revista a guarda compartilhada, liminarmente o pai já deixou de ter direito de ver o filho. Por quê? Porque o menor caiu de um prédio. Sim. Então foi desídio, foi graças a Deus responsabilidade. em vida está. Graças a Deus. Então esses fatos, eles são avaliados pela justiça. Infelizmente, aqui eu não estou fazendo uma crítica específica ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mas infelizmente em toda a justiça, e fazendo a ressalva que isso vem melhorando, mas as causas referentes à família demoram muito. Demoram muito. E isso só causa prejuízo psicológico a todo aquele núcleo familiar. Isso é muito ruim. O melhor seria a conversação, o Deus, diálogo, né? certeza. As pessoas entenderem o que é interessante e o que não é interessante para a criança e até que idade esse tipo de guarda realmente acontece. Realmente é até os 18 anos? Sim, sim. E acontece. Tanto para assim, meninos como para meninas? Sim, e a gente tem que levar em consideração que as brigas, via de regra, estatisticamente falando, elas acontecem mais quando ele é jovem. Quando o filho ele começa a ter o seu poder de escolha, já começa a entender o que é bom para ele, o que Quando não vem é. para a tal da adolescência, que começa a dificultar, aí já não se luta tanto, Não né? luta tanto, porque já tem o direito natural dele. Porque ele vai dizer, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, isso vai acontecer de forma natural. Mas já estamos em mais de 20% nacionalmente de guarda compartilhada. Então, é um número crescente. Em 2014, quando a lei foi mais ou menos criada, a gente tinha 6%, 7%. Então, essa evolução é constante. A guarda compartilhada está virando a regra. E a guarda compartilhada, a gente não está falando somente da guarda em um mesmo domicílio. A gente está falando em guarda em domicílios diferentes também. Para se ter responsabilidades que, às vezes, a pessoa não quer ter. Não quer ter. Né? Que imagina que às vezes é a criança que não tem interesse e na verdade você não faz por onde conquistar essa criança. Às vezes existe aquela, ele não me quer, então tá. Exato. Ela não me quer, então é porque ela não me quer, não quer estar comigo. Às vezes a pessoa também não vai para a conquista, né? Isso é verdade. E com essa comunicação rápida que nós temos hoje em dia, isso é muito fácil. Sim. Eu cobro do meu filho. Eu acho isso é engraçado. Meu filho assim vira para mim, pai, eu quero isso. Eu falo, você quer isso? Pois então me ligue todo dia, me dê bom dia, me dê boa tarde, me deseje bom almoço. Aí você vai ter. Então, atualmente, ele liga para mim e fala por vídeo, no WhatsApp, fala, pai, como é que o senhor tá? Tô bem, te amo. Só fala isso e desliga o telefone. Então, isso é uma facilidade. Assim como também, papai quer esse bom dia, quer esse boa tarde, mas provavelmente também eu não vou te dar o que você quer. Exatamente. Mas eu falo Né? que hoje a comunicação... É um incentivo, né? Isso. É uma conquista. É uma conquista. E a gente fala que isso... Meu filho mora aqui, em Teresina, mora na capital. Mas você imagina se meu filho morasse em outra cidade. Sim. Essas relações podem acontecer assim também. Por WhatsApp, por Meet, sei lá, por essas plataformas que nós temos em Sim, é geral. muito interessante. Que nós podemos facilitar, diminuir esse distanciamento. Então, não existe mais essa questão de morarmos em residências, em cidades diferentes e não podemos exercer da guarda Você compartilhada. sabe que através destas conversações, você acaba, e participando dessa forma, como você está dizendo com o filho, você passa a entender a cabeça da criança e você passa a entender onde moram
devidos problemas. Certeza. Quando você passa a conviver essa relação, você vai entender onde estão os problemas e como você pode resolvê-los. Porque os problemas, eles existem não para se criar novos problemas, mas para ir se eliminando aqueles problemas que viram pedras e que muitas vezes podem trazer danos para a fase adulta daquela criança, Sim, né? sim. As pessoas têm que entender isso. Então, assim, na verdade, a conversação se faz necessária, mas quando não existe esse chega, vamos conversar, a justiça é obrigada a intervir de uma certa Sim, forma, né? certeza. E isso vem acontecendo de forma assim, muito responsável. Os juízes, eles estão num processo de aprofundamento, não só de direito, mas de questões psicológicas, de questões sociais. Então, hoje nós temos essa auxílio de profissionais especializados para tentar entender o sentimento de uma criança. Você já imaginou uma criança de 4 anos de idade dizer que, meu pai bate em mim, minha mãe grita comigo, minha mãe me coloca dentro de um armário? Isso acontece? Isso é não é tão complicado. fácil. Então, a gente Sim. precisa de uma equipe multidisciplinar que nos aconselhe e consiga nos levar para o caminho correto, de entender de fato o que está acontecendo naquele seio familiar. Isso é muito importante. Algo também que me chama a atenção para a gente terminar essa conversa gostosa é a respeito do comportamento do ser humano, muitas vezes levando as informações para as redes sociais e deixando de resolver como tem que ser resolvido. Sim. Entre os familiares ou até mesmo na própria justiça. Hoje, rede social virou um balcão de eu falo mal de você, né? Quando eu desejo. E a gente sabe que os ânimos, eles às vezes estão à flor da pele e as pessoas têm que ter muito cuidado. Na verdade, eu acho que o que muitas vezes se cria a fofoca, o fuxico, a coisa de levar a informação para ali, às vezes é uma informação que o cidadão dá. Sim. Foi para o local, para o reality? Não estava sabendo. Às vezes a pessoa tem que ter muito cuidado. Sim. Porque uma pequena informação, seja ela com brincadeira ou não, pode valer pesadamente para o outro, né? Sim, sim. E aí a gente diz... E se essa, por exemplo, se a história não for real e a pessoa levar a informação errada, ela também pode sofrer danos? Pode ser responsabilizada, porque a gente está falando de direito de imagem, a gente está falando de uma história. Então, assim, não é simplesmente guarda. A guarda a gente tem que entender como a divisão de deveres, Sim. de responsabilidades, de decisões. Mas a partir do momento que você leva aquela informação levianamente, você sim pode ser responsabilizado e nós temos que tomar cuidado. Lógico que, dentro desse contexto de alienação parental, um ou outro pode se exceder em determinados momentos. Sim. E aí nós temos que entender, justifica, não justifica. Mas nós tentamos entender dentro desse contexto de alienação Porque parental. hoje as redes sociais, elas são tão Desabafo. rápidas. E serve como desabafo. E depois não tem como você não corrigir. Não tem como voltar. Mas isso tem que ser modificado dentro dessa cultura de autoconhecimento, dessa cultura de o melhor para o meu filho. Então, eu não tenho que pensar, igual você falou no começo, eu não tenho que pensar que, eu tive relação com ele, é porque ele é isso, ele é aquilo. Não, ele não é nada, ele é pai do meu filho. Então, é nessa relação de pai, filho, mãe, é que eu tenho que trabalhar a imagem dele. Verdade. E não relação de, ele está ficando com outra pessoa, ele está tendo outra família. Aí já não é mais um problema do filho, para o filho. Então, né? enquanto filho, enquanto mãe, pai, nós temos que pensar o que é que eu posso fazer para ajudar o melhor desenvolvimento do meu filho. Sim. Porque a gente tem que pensar, quantas crianças hoje em dia têm problemas depressivos? Quantas? Então, vários. se isso já acontece, vamos dizer assim, naturalmente, você imagina com um problema desse, Verdade. dentro de casa, e que você vê pai e mãe brigando todo momento. Então, não é esse o meu conselho. Bom, é sempre muito bom estar aqui conversando com você. Eu queria que você chamasse a atenção para quem está em casa. Se ficou ainda alguma dúvida, para que a gente pudesse levar até o telespectador, a telespectadora. Mas quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pelo Instagram, eu acho que é o melhor canal de comunicação, Ian Cavalcante, _. Estou lá à disposição, mas eu queria demais agradecer essa oportunidade, Vanusa. Eu acho você uma apresentadora, assim, da maior responsabilidade. Eu tenho orgulho de ter aqui no Piauí uma apresentadora como você. Parabéns, 71 anos do jornal. Eu acho que isso é uma construção, é uma história e
trazer direito para dentro da casa de vocês, para mostrar para a sociedade, para a população os direitos que tem, como podem ser resolvidos. Eu acho isso de uma responsabilidade imensa e eu tenho assim, muito orgulho de fazer parte disso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. A você que não entendeu, ficou com alguma dúvida sobre alienação parental, antes de pensar qualquer outra coisa, pense no seu filho. Pense no seu filho. A partir disso, a partir do momento que você pensa no seu filho, que você reflete o que é positivo, o que é melhor, o que vai poder ajudar, o que vai poder agregar, com certeza você não está saindo dessa, você está saindo dessa questão da alienação parental. Mas quando você começa a agir de forma a prejudicar o pai, prejudicar a imagem da família, a espizinhar o sentimento do filho, aí sim você tem que parar, pensar 2 vezes, refletir para saber se você está no caminho certo. Ter uma saúde mental, né, se faz necessário. Doutora, é muito bom estar aqui com você, tá bom? E como a gente sempre fala, a gente tenta levar a boa informação de uma forma leve. É um bate-papo, onde eu estou aqui para aprender, o doutor está aqui para passar as boas informações para a gente e todo mundo acaba se dando bem nessa história, não é isso?